Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, aqui na Imagem da Cidade, ao vivo, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, e as reprises ao longo da semana, em diferentes horários, diferentes momentos, para você também poder acompanhar aqui os assuntos colocados em evidência. Mais um tema em discussão, agora falando um pouquinho mais sobre os cuidados com os nossos pets. Em meio à pandemia, muda muita coisa? Muda muito sim o nosso comportamento e também o comportamento dos nossos animais, os bichinhos de estimação que fazem parte do nosso dia a dia. Para falar um pouquinho mais sobre esses e outros assuntos, comigo aqui Paulo Matheus Lopes de Souza, que é veterinário e está então conosco na TV Galega. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo realmente passar essas dicas tão importantes para os nossos pets. Pois é, Paulo, em meio à pandemia tem muita mudança de comportamento. Se quer para as pessoas ficarem mais tempo em casa, se assim puderem, evitarem aglomerações, não saírem, né, sem maiores necessidades, e aí a gente pode também olhar para os nossos animais. Como é que fica tudo isso em meio à pandemia, os cuidados com os nossos bichinhos? Tem que cuidar bastante com os pets. Agora na pandemia, a gente tem, por assim dizer, bem mais contatos com eles, a gente consegue ver mais o dia a dia deles. Antigamente um tutor que ia sair para o trabalho e via apenas o pet pela manhã e pela noite, agora consegue acompanhar mais e perceber mais sinais de dores e coisas que antes ele não percebia, que muitas vezes os pets, principalmente cães e principalmente felinos também, demonstram sinais de dores bem sutil. Há uma pequena mudança no comportamento já pode indicar que o seu pet está sentindo uma dor, um desconforto bem profundo mesmo. Que tipo de sinais a gente poderia colocar como evidência aqui, Paulo? Principalmente em caninos que a gente percebe. Os sinais são bem variados, mas alguns ficam mais inquietos. Antes que ele era bem ativo para brincar, para correr, para ir fazer sua vida diária, começa a ficar mais no cantinho dele. A alimentação pode mudar, pode querer comer menos, ingerir até menos água também. Se for um animal mais idosinho, pode mancar ou andar, ou até mesmo ter dificuldade de se levantar, ter dificuldade de se sentar, fazer isso de maneira mais lentamente, como se estivesse sentindo medo de fazer esse movimento, que é um sinal de dor. Os pets vão ser sempre o que é mais fácil para eles, que não sintam dor. Então fazer um movimento mais sutil. Em felinos é um pouco mais difícil, porque os gatos escondem bastante a dor. Então, às vezes, um sinal que a gente pode ver, meu gato antes subia até essa prateleira aqui, mas agora para subir, para ver a janela, principalmente que eles amam, eles dão um pulinho aqui no sofá e sobem para a prateleira. Antes eles iam direto à prateleira, faziam um pulo maior. Às vezes essa pequena mudança, meu gatinho agora tem que fazer 2 pulos antes de fazer só um maior. Ele está evitando isso, já pode ser um sinal de dor em felino também. Então, e eu imagino, Paulo, que assim, se for um bichinho com mais idade, a gente vai deduzir que ele está velhinho, então por isso que ele está menos, né, com menos movimentos no seu dia a dia. Mas esse tipo de sinal a gente pode evidenciar também naqueles animais mais novos, mais jovens. E aí requer um cuidado ainda mais especial. E dentro da veterinária tem reabilitação, tem uma atenção toda direcionada para esse tipo de situação, né? Tem. Os animais, a partir de 1 ano de idade ou até antes, já podem ter vários problemas que dificultem eles a andar, que vai afetar o restante da vida. E na veterinária, assim, vocês não conhecem, mas temos a área de fisioterapia, de reabilitação, como na medicina humana, que é essencial nesses casos, que a fisioterapia, a reabilitação, não é apenas o ato de a gente fazer a movimentação, de fazer exercício físico, mas sim cuidar do manejo de dor. O animal ficar sem dor é essencial para a vida dele, para uma vida feliz, uma vida mais saudável, tirar a vida de uma inflamação que esteja acontecendo, e com isso, o animal sem dor, a gente consegue aí sim trabalhar a movimentação dele, trabalhar de novo toda a parte muscular, a amplitude que ele tinha, que ele consiga de novo andar e se movimentar como ele fazia da melhor forma possível. Óbvio que depende da debilidade, da idade, o animal não vai voltar a ser 100% do que era antes. Mas se a gente garante que ele consiga ter uma boa qualidade de vida, consiga que ele volte ao melhor estágio possível que ele fique, é o nosso foco na reabilitação veterinária. Geralmente, Paulo, são problemas decorrentes de alguma doença pré-existente no animal, ou uma queda, ou mesmo um acidente. O que leva, na maioria das vezes, esses animais a exigirem, por exemplo, a necessidade de um atendimento como esse, uma reabilitação? São diversos casos. Os que a gente mais pega, os mais comuns, são problemas neurológicos de coluna. A famosa hérnia de disco. A gente até se ficam assim, surpresos que animais têm hernia de disco, mas tem, principalmente caninos, tem bastantes. Animais, às vezes, como Dachshund, o salsichinha, bulldogs francês, animais, em geral, com eixos ossos longos mais rotacionados, mais pequenos, tendem a ter muita prevalência, muita chance de ter hernia de disco. E essa hernia de disco pode acontecer de tudo. O animal pode paralisar, pode ficar com fraqueza muscular muito evidente, e esse é um caso que a gente precisa bastante de reabilitação. Além desse, temos outros casos ortopédicos,
problemas desde articulação, como em ossos longos. Em muitos casos, o animal já tem uma predisposição genética, como eu falei, na hernia de disco, mas também o que ele faz ao longo da vida também contribui. É um animal que cai muito ao longo da vida, que escorrega bastante, sofre várias quedas, acaba tendo muito hábito de pular, correr de maneira assim demasiada, principalmente dando escorregões, vão contribuir a como fosse causar microlesões que ao decorrer da vida podem sim levar a um problema mais sério, até ele vir paralisar em alguns casos. Olha que situação. Para muitas pessoas, isso é apenas uma frescura. O que dizer para essas pessoas que pensam dessa forma, que acham que não tem essa necessidade de buscar um acompanhamento como esse, direcionar essa reabilitação para o pet? O pet é como se fosse um membro da família. Cada vez mais, né? É verdade. Se um membro da família nossa está com dor, mesmo que ele não consiga falar isso, a gente quer dar o melhor para ele. É essencial que a gente dê esse melhor para o pet, por garantir que ele fique sem dor, garantir que a vida dele, por ser mais curta que a nossa, seja uma vida de qualidade. O que é isso que a gente quer dar? É isso que nós, como humanos, como tutores, como realmente pais de pet, temos que oferecer a esse pet. Então, se você se incumbiu da responsabilidade, que eu tinha com a responsabilidade de cuidar de um pet adotado, seja comprado, mas você incumbiu da responsabilidade de cuidar dele, tem que cuidar até o fim da vida, né? A gente sabe que como humanos, quando chega a uma certa idade, tende a ter mais problemas, tende a precisar ir mais para o médico, mas como nosso amigo, como membro da família, a gente tem que ter esse cuidado com ele ao longo da vida sempre. E geralmente são muitas sessões necessárias para poder reabilitar um animal que, por exemplo, tem esse probleminha da hérnia de disco? Olha, depende totalmente do grau da doença. Tem desde quadro que o animal sente apenas uma leve dor ao a gente tocar na coluninha, desde quadro que o animal chega lá totalmente paralisado. Óbvio, quanto maior a hérnia, quanto mais grave o caso, vai ser necessário mais sessões. Então, no geral, são algumas sessões, a gente sempre foca assim, em que o pet saia bem depois do tratamento. Então a gente foca em torno assim, de 8, 10, 12, até mais de 20 sessões, em casos mais leves, 10 sessões, 8, em casos mais graves, 20 ou mais, o tempo assim que for necessário. Porque cada corpo é um corpo. Tem uns animais mais jovens, tendem a se recuperar, se reabilitar de maneira mais rápida, animais mais idosos tendem a ser algo mais lento, como é natural, como a gente espera também. Mas é um trabalho assim ao longo do tempo. Não é uma sessão que vai fazer um milagre, não é uma sessão de fisioterapia, de reabilitação, ele vai ser de lá andando. Mas é um trabalho a longo prazo que o tutor também ter os devidos cuidados, quem sempre recomenda para casa, faz total diferença. Não basta apenas estar ali presente com vocês, uma clínica veterinária tem que ter depois essa continuidade em casa. É essencial. E geralmente o que é cobrado, o que é repassado para o tutor, para o dono daquele animalzinho que está passando por esse momento aí mais delicado? Então, a gente sempre passa diversas recomendações. Algumas recomendações eu posso dar agora que servem como prevenção para qualquer pet, qualquer idade. Umas que a gente sempre passa é como se o tutor tem um piso liso em casa, bem comum, piso liso, aquela cerâmica mais escorregadia, o que a gente sempre diz, onde o animal mais fica, onde ele mais corre, onde ele mais passa, desde o início da vida. O ideal é que ele não tenha nenhum tipo assim de escorregão, que ele acabe escorregando e acabe derrapando no piso. O que a gente pode fazer então para evitar isso? O uso de tapetes de borracha, um tapetinho de EVA, um corredor, no local que o pet mais passa correndo, vai evitar muitos escorregões. Outra recomendação que a gente sempre dá, que é até essa mais complexa, é evitar que o pet tenha muito acesso a subir e descer cama, sofá, escadas. A cama, sofá, escada tem uma altura ideal para nós humanos subirmos, pela altura das nossas pernas, mas eles com as pernas bem curtinhas podem acabar forçando demais. E tanto na hora da subida como na hora da descida vai forçar muito a coluna e pode vir até numa dessa, ele descer de um local muito alto, já descer, começar algum problema ali e paralisar logo depois. Outra recomendação que sempre damos é quanto à altura dos potes. Essa é bem fácil, todos podem fazer. O ideal é aquele que sempre coma com a altura do pote, olha, entre o cotovelo e o ombro. O cotovelo e o ombro dele, obviamente. Por quê? Porque assim ele vai ter que forçar menos o pescocinho e vai comer na posição mais natural possível. Às vezes, se botar o pote no chão, ele tem que forçar muito. Um animalzinho mais idoso, com artrose, com problema na articulação, fazer essa movimentação de cabeça lá para o chão é incômodo, dói. Ele vai comer? Possivelmente vai, porque é o instinto dele. Mas ele está tendo dor ao fazer esse movimento, que era para ser algo prazeroso, era para ser um momento dele ficar mais calmo. Outra recomendação também que sempre damos é sempre utilizar peiteira. Graças a Deus, cada vez menos está usando coleira, porque coleira força muito aqui o pescoço,
pode vir puxando aqui e pode vir levar problemas no pescoço, hernia de disco em pescoço. E ao ter um problema no pescoço, vai afetar os 4 membros. Dá para paralisar os 4 membros de uma vez, que é o pior caso de todos. Olha só, então a questão de deixar de lado as coleiras, porque a gente vê alguns animais tão afoitos, com aquela vontade de sair com o seu dono, e o dono mal consegue segurá-lo. Então toda aquela pressão está aqui no pescoço. Totalmente. E dependendo da situação, pode comprometer os 4 membros por uma situação como essa. Pode. Vai forçar o pescoço demais, pode me levar uma lesão aqui no pescocinho, pode vir desde casos de muita dor, que a gente chama de cervicalgia, a casos mesmo de hernia de disco, paralisando os 4 membros. Outra coisa, vendo com o pescocinho, é aquela famosa brincadeira de cabo de guerra. Você dá uma cordinha pro pé de puxar, você puxa também, é uma brincadeira assim que parece que a família toda se diverte, mas o ideal é a gente evitar, porque com isso, novamente, é a mesma coisa a coleira, a gente vai forçar muito a articulação do pescoço. Pode ser que a gente faça isso durante anos, não deu nada, mas isso vai contribuindo aos poucos a que possa ter um problema no futuro bem grave. E aqui a gente está falando, né, Paulo, para independente das raças, do porte físico do cachorro, esses cuidados valem para todos, né? Esse que eu passei agora pode ser um cachorro de raça, um sem raça definida, vale para todos, desde, vai bem dizer, de filhotinho até ao longo da vida, são cuidados que a gente tem que ter. Esses problemas de coluna, esses problemas ortopédicos podem acontecer em qualquer etapa da vida. Temos casos de caninos com a partir de 1 ano de idade já com hernia de disco, como também outros acima de 10 anos que passaram 10 anos, 13 anos super bem, mas vieram a paralisar também, então vale para todas as idades, para todos os pets. Aí, seguindo a linha da reabilitação veterinária, nós falamos da fisioterapia e tem outras técnicas que a gente pode também destacar aqui? Bem trabalhamos. A fisioterapia em si tem várias técnicas dentro dela. A que a gente conhece como assim, a gente pensa mais em mente é a cinesioterapia, que é a terapia do movimento. A arte de a gente movimentar o pet, dessa movimentação voltar ao natural. Mas tem outras linhas também. Temos a parte desde terapias lumínicas, que usamos bastante, a fotomodulação, que retira bastante dor e inflamação. Temos outras técnicas como a ultrassonografia terapêutica, melhorar a questão articulares, problemas articulares, de quadril, cotovelo, de joelho, a gente usa bastante. Mas além dessas técnicas, trabalhamos também com a acupuntura, sempre aliada à fisioterapia, que a gente consiga o melhor resultado possível para aquele pet. Como é que a acupuntura é desenvolvida nesse caso com o pet? A gente sempre pensa que os pets vão ter medo, que vai ser algo assim, que eles vão ter medo da agulhinha, mas é bem diferente. A agulhinha é de 0,25 milímetros, é bem fininha. A gente vai estimular os pontos de acupuntura para que, primeiro, eles tenham um bom relaxamento e depois que esses pontos ativem como fosse a musculatura, ativem todo o sistema nervoso e contribuam assim que o próprio animal ajude no seu processo de cura. Que legal. Em meio à pandemia também estamos no inverno, temperaturas mais baixas, muda muito a rotina, muda muito o dia a dia com os nossos pets com as baixas temperaturas? Muda. Porque o que acontece quando tem baixa temperatura? O que acontece conosco humanos também? A nossa musculatura, por assim dizer, fica mais ativa. A gente tem mais contrações musculares para deixar a nossa temperatura dentro do nosso corpo sempre a mesma. E nos pets é a mesma coisa. Essas contrações musculares podem acabar sendo em excesso, podem acabar ocasionando o que a gente chama de contratura. É quando a musculatura fica muito rígida e ocasionando dor. E também, devido às baixas temperaturas, os animais com artrose tendem a ter a piora de todos o componente da doença, de tudo que acontece na fisiologia da doença, e tendem a sentir ainda mais dor. E também, devido à umidade, os animais que têm esses problemas neurológicos, focados em coluna, e também problemas ortopédicos em articulações, tendem a sentir mais dor também. Então, nesse caso, os animais que já têm essa predisposição, já têm um histórico de doença, tem que tomar ainda mais cuidado nessa época de mais frio e umidade. Para poder finalizar, Paulo, a importância de também manter a caderneta de vacina em dia dos nossos pets, nesse maior, inclusive, contato que estamos tendo agora durante a pandemia do coronavírus. Com certeza é essencial manter a vacinação. A gente sempre pensa, já vacinei meu pet quando era filhotinho, não precisa mais. Mas a recomendação que todos os veterinários dão é de revacinação anual. A gente pode pensar, mas meu pet está ficando mais em casa, não está indo tanto para a rua. Mas até o ato de você, às vezes, ir para a rua, na rua pode ter algum animal de rua, você pode ter contato, pegar na sua roupa algum vírus e levar para casa. E o pet que não está devidamente vacinado, não está com a caderneta de vacinação em dia, pode vir sofrer com isso, pode pegar uma doença, parvovirose, sinomose, entre outras que são muito sérias. E é sempre bom te prevenir, que é bem melhor e evita bastante dor e sofrimento. Segundo a medicina, eles não passam, os animais não passam para o ser humano, no caso aqui, o coronavírus, a Covid-19. Mas eles podem transportar, eles podem ser, digamos assim, hospedeiros do vírus e ao mesmo tempo esse cuidado especial nessa troca de contato entre humano e animal, né? Sim, tem que cuidar. Tem que lembrar que o pelo deles é bastante abundante, então às vezes uma pessoa que tem um vírus possa vir a
espirrar, tossir perto de um pet, pegar nesse pet, por assim dizer, e o pet vai carregar o vírus através do seu pelo, através da sua pele. Realmente não tem como evitar isso, então tem esses devidos cuidados também. É isso aí, Paulo. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui, trazendo todos esses esclarecimentos, orientando a nossa comunidade para a gente poder viver melhor e com mais saúde também, mais amor junto com os nossos pets. Obrigada, tá? Ok, só que agradeço o convite para estar ajudando também nesse momento atual. Ajudou bastante, com certeza. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais, o nosso último bloco aqui na nossa programação Mulheres com Você na TV Galega. Eu volto já.